Excelentíssimo primeiro vice-presidente da mesa do Senado Federal e subscritor da presente sessão, excelentíssimo senador Marconi Perillo, excelentíssimo senhor senador Marco Maciel, excelentíssimo bispo primaz da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e diocesano da Diocese Anglicana de Brasília, excelentíssimo reverendíssimo Dom Maurício José Araújo de Andrade, Procuradora de Justiça do Ministério Público da União e do Distrito Federal, excelentíssima senhora Maria de Lourdes Abreu, presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, reverendíssimo senhor pastor sinodal Carlos Augusto Müller, membro da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reverendíssimo senhor padre Nelito Dornelas, secretário executivo do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC, reverendíssimo senhor Luiz Alberto Barbosa, coordenadora de Ação Ecumênica de Mulheres, senhora Mariane Kirst. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores em geral, aproveitar a oportunidade, nesse Dia Internacional da Mulher, gostaria de parabenizar todas as mulheres do estado de Rondônia, do Brasil, e das mulheres aqui presentes. Nessa sessão sobre o lançamento da campanha Fraternidade 2010, é preciso delimitar muito bem a relação do homem, do ser humano, com o dinheiro. Há uma diferença entre ser servo do dinheiro e ter o dinheiro como recompensa indireta de um trabalho bem realizado. Aquele que é servo do dinheiro faz de tudo para obtê-lo. Ele obedece às ordens que o dinheiro dá para que ele esteja sempre perto dele. O servo do dinheiro fica cego e não enxerga nada ao seu redor, enxerga apenas o dinheiro. Para ele, tudo passa a ser moeda. Nada mais faz sentido sem que o lucro seja a sua finalidade. Aquele que vê o dinheiro como recompensa de um trabalho eficiente, de um trabalho bem feito, sabe que o progresso é o seu real pagamento. Ele não explora, divide, ele não simplesmente acumula, ele investe e reinveste. Ele vê o desenvolvimento em seu redor, fruto de seu trabalho, de sua organização, e fica feliz porque esse progresso atinge outras pessoas, sejam elas coordenadas por ele ou não. Aquele que não é um servo do dinheiro vê a moeda como uma ferramenta para atingir um objetivo. O servo do dinheiro vê a moeda como finalidade, uma em cima da outra, o objetivo que justifica qualquer meio para atingi-lo. A campanha da Fraternidade desse ano, pela terceira vez, uma campanha ecumênica, reunindo as igrejas cristãs, trata exatamente da diferença entre esses dois tipos humanos que eu lhe delineei agora, aquele que é o servo da moeda e aquele que não o é. O seu tema é Economia e Vida, com o lema Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esta frase, atribuída a Jesus Cristo pelo apóstolo Mateus, mostra bem a sabedoria infinita do Filho de Deus, uma sabedoria realmente divina. Se formos analisar profundamente todos os problemas da humanidade, desde que o homem é homem, tem na sua raiz um acúmulo de bens, na ansiedade e na ambição por posses. Ainda não encontramos um meio equilíbrio de conviver com a riqueza, e a campanha da Fraternidade quer exatamente colocar isso em discussão. E esse tema, principalmente aqui no Brasil, está intimamente ligado à política. Muito se vê em nosso país, no noticiário recente mesmo, casos claros de homens e mulheres investidos em cargos públicos que se mancham em nome do dinheiro. Tomo esse exemplo porque considero que seja a mais alta traição para com o povo, o eleitor, aquela pessoa que compra e furta o voto das pessoas nas eleições para depois servir não mais o povo, mas sim servir ao dinheiro. Assim, ele coloca como foco de sua atuação pública o enriquecimento próprio, a criação de esquemas e a modificação de leis em benefício próprio. Assim, o homem ou a mulher, que deveria ser público, torna-se um legítimo adorador da moeda do dinheiro.
Um comportamento assim, tão comum nos dias atuais, bate de frente com os princípios que foram explanados de forma tão clara no lançamento da campanha da fraternidade desse ano. Um deles diz que bem comum é o conjunto de condições sociais que permitem e favorecem às pessoas o desenvolvimento integral da personalidade. Outro, uma citação do Papa Pio XII, afirma que a riqueza de uma nação não se mede por critérios quantitativos, mas pelo bem-estar do seu povo. Ou seja, situações que exigem uma consciência coletiva muito bem definida e representantes do povo totalmente em harmonia com seus direitos e deveres. Tudo isso em benefício da coletividade. Porque é sobre isso que fala a campanha da fraternidade desse ano, sobre a necessidade da sociedade global encontrar um novo modelo econômico no qual o bem da maioria se sobrepusesse sobre o bem daqueles que atendem somente ao dinheiro como esse fosse o seu senhor. Essa intenção aparece, mais uma vez, no pronunciamento do lançamento da campanha com a seguinte expressão: este trabalho demonstra concretamente o esforço que desenvolve para a união de todos os que creem em Jesus Cristo, no sentido de realizar o projeto do Reino de Deus na vida das pessoas, visando um mundo mais justo e fraterno. Esse mundo mais justo e fraterno necessita, sim, desse novo modelo econômico. E não estamos falando aqui de um modelo que desprestigie a iniciativa e o empreendedorismo. Isso não. Isso já foi tentado em experiências historicamente fracassadas e aprendemos a lição. Esse novo modelo requer uma harmonia que provavelmente estará calcada em alguns dos itens como direito igualitário à educação e saúde em todos os níveis, a segurança, a conscientização das vantagens da coletividade e das desvantagens individuais, a certeza de que o povo não precisa apenas das condições mínimas de sobrevivência. Todos merecemos muito mais. Esse novo modelo econômico precisa ter valores como os que conseguimos assimilar com a leitura de duas passagens de Mateus, muito bem selecionadas para serem vistas associadas à campanha da Fraternidade 2010. A primeira delas em Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde as traças e os vermes arruinam tudo, onde os ladrões arrombam as paredes para roubar, mas acumulai para vós tesouros no céu. A segunda, no capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou odiará a um ou amará a outro, ou se apegará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Podemos apenas servir uns aos outros para juntos servirmos a Deus. E quando servimos a Deus, estamos servindo a ninguém mais do que a coletividade propriamente dita, em escala mundial. Porque é basicamente esta a lição que absorvemos das palavras de Cristo, palavras de Deus. Esse modelo econômico, volto a frisar, precisa ter como finalidade não a divisão do que já existe, mas sim a multiplicação e a distribuição. Como afirmei desde o início, a riqueza pode ter duas faces: o prêmio ao trabalho bem realizado ou a prisão daquele que adora o dinheiro. E no primeiro caso, ela se distribui sozinha, pois quem reconhece o trabalho bem realizado e a necessidade de sua valorização, por si só, impede o acúmulo tão prejudicial. Para atingir esse objetivo, desse novo modelo econômico e até mesmo social, é preciso ter em mente também a harmonia entre o bem comum e o bem particular. Cito mais uma vez um trecho do discurso do lançamento da campanha da fraternidade. Para se estender a conciliação entre o bem comum e o bem particular, é indispensável o exercício de duas virtudes, a caridade e a justiça, que são o liame interior da vida social. A primeira, a caridade, ensina a vencer o egoísmo e inclui a consciência da sociedade que une todas as pessoas. A segunda, a justiça, estabelece o reconhecimento
e o respeito aos direitos do outro, seja esse o insocial intermediário ou a própria sociedade. Caridade e justiça seria, então, o segredo para chegarmos a esse novo modelo econômico? Provavelmente sim, mas não a caridade que nos remete a dar esmolas, não é isso. A citação que fiz é clara: a caridade que ensina a vencer o egoísmo, e a justiça que define o que é o direito de cada um de nós. Tenho certeza de que estão nessas duas palavras as chaves para responder às perguntas que são levantadas pela campanha da fraternidade deste ano. São elas: como a fé cristã pode inspirar uma economia que seja dirigida para a satisfação das necessidades humanas e para a construção do bem comum? Em que medida existe responsabilidade das pessoas em relação à economia e como isso afeta a vida das pessoas e do meio ambiente? Que aspectos de conversão pessoal e de mudança estrutural poderiam ser consideradas para que, de fato, a economia esteja a serviço da vida, promovendo o bem comum? E talvez a principal pergunta seja: como fazer para que essas preocupações não sejam transitórias, mas se tornem, de fato, balizamento moral permanente? Isso porque essa preocupação não deve ser apenas tema de discussão ao longo de um ano, mas deve ser, e não deve ser esquecida. Deve ser um questionamento constante e em busca de soluções que atravessem gerações. Afinal de contas, sabemos que todo modelo pode ter seu melhor ponto de partida, seu melhor início, mas pode ser desvirtuado com o tempo. Cabe a nós, homens e mulheres de consciência da coletividade, estarmos atentos aos vícios que surgirem no meio do percurso e estarmos prontos para conduzir a sociedade para o caminho correto, o caminho que já nos foi ensinado. Quero cumprimentar e parabenizar nosso senador, o vice-presidente Marconi Perillo, pela proposição dessa sessão que homenageia a iniciativa das igrejas cristãs com a realização da campanha da fraternidade. Muito obrigado.